Vamos lá, então vamos começar essa aula aqui. Nós estamos na quinta-feira, dia 27 de julho, né? Boa noite, Maria Fernanda. E vamos adiante. Como sempre, eu vou colocar aqui um mapa mental. Eu vou mostrar outras duas coisas diferentes. Na verdade, uma eu já mandei para vocês, né? Quero mostrar aquele guia do Enem, né? Os elementos da aula de hoje. Vamos falar sobre ela, nosso encontro número 4, nossa aula número 4, 27 de julho, como eu falei, né? Conceitos históricos, construir a resposta perfeita, confiança e segurança são os elementos que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, tá? Então vamos começar aqui pelo começo. Conceitos históricos. É, eu já comentei com vocês que normalmente o aluno ele tem uma tendência de passar rapidamente, né, de passar meio que por cima dos conceitos históricos, não parar muito para definir o conceito quando ele está aprendendo, quando ele está estudando, né? E também não parar muito na leitura de uma questão, na leitura de um enunciado, né? O Estado Romano, a República Romana, a cidadania. E é importante, né, que a gente preste atenção nesses conceitos. Os conceitos, eles servem para nos dar maior precisão em relação àquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está aprendendo, né? E é claro que ele serve depois para nos permitir maior precisão quando nós estamos fazendo um exercício, quando nós estamos fazendo a questão de uma prova, de um vestibular. Então, nós vamos nos deparar duas vezes ou em duas situações diferentes com essa ideia de um conceito histórico, né? No processo de aprendizagem mais tradicional, no processo de aula, né? E no processo de elaboração de uma questão, na verdade, de resolução de uma questão. Vejam que vocês poderiam até pensar assim, né? Bom, essas duas coisas podem aparecer ao mesmo tempo, porque eu posso utilizar uma questão, e na opinião desse professor aqui, você deve utilizar uma questão no seu processo de aprendizagem. Mas se eu olho para um processo tradicional de aprendizagem, o professor falando, o professor dando a aula dele, e você lendo a teoria, tentando entender a teoria, né, antes de fazer um exercício, tá? Você tem uma primeira ideia e uma primeira necessidade de saber exatamente o que significa cada conceito. Tá? E depois, né, para aplicar. Se eu olho para a metodologia que eu considero melhor e que eu desenvolvo, né, que é estudar, e eu vou explicar como já já, que é estudar a partir de uma pergunta, principalmente de uma pergunta dissertativa, né, eu também poderia pensar esses dois momentos. Por quê? Porque quando você está estudando, teoricamente não está valendo um ponto, não está valendo a vaga, né? Você não está nervosa, certo? Está numa situação normal ali na sua casa, na sala de estudo do cursinho, enfim. Então, apesar de ser o mesmo procedimento, ele tem características diferentes. Você resolver uma questão no momento em que você está estudando ao longo do ano, ou você resolver a mesma questão, né, sentado no dia do vestibular. São duas situações bastante diferentes. Na primeira situação, você sabe, você tem consciência de que você está dentro de um processo de aprendizagem. Você sabe que você pode demorar, né? Se você quiser, você pode parar, você pode abrir um dicionário, buscar o conceito. É verdade que nem sempre um dicionário tradicional trabalhará o conceito da forma histórica que a gente quer. Existe uma coisa, eu não sei, eu nunca procurei na internet, talvez tenha, deve ter, na internet tem tudo, que é dicionário histórico, né? Eu tenho dicionário histórico em papel, tá certo? Então você pega ali uma palavra, né? Ou como a gente costuma dizer, um verbete, né? E um verbete num dicionário é qualquer palavra que está ali, e você vai encontrar uma definição pensada, né, historicamente. Enquanto que no dicionário tradicional, muitas vezes você encontra a mesma palavra pensada do ponto de vista etimológico, ou seja, como é que essa palavra foi construída, o que a palavra significa, né, sem dar o seu significado histórico.
Então, um dicionário tradicional, né, um dicionário de vocábulos, né, de verbetes é uma coisa, um dicionário histórico é outra. Pode ter proximidade entre os dois, claro, não haverá grandes diferenças, né? Mas um dicionário tradicional, ele não está preocupado em contextualizar necessariamente, até pode fazê-lo, tá? Mas não está muito preocupado, certo? Muitas vezes você encontra num dicionário tradicional uma palavra e o próprio dicionário diz, olha, essa palavra, né, tem essa etimologia, foi construída a partir desse prefixo, daquele sufixo, tem esse significado aqui, mas já teve outro significado num outro contexto, isso pode acontecer, tá? É, mas você, voltando, por exemplo, quando você está fazendo um exercício e você está estudando, você tem tempo, você tem calma, né, para parar, pesquisar, né? Apesar de você não ter esse hábito, o aluno não tem esse hábito, e em grande parte o aluno não tem esse hábito porque o professor não estimulou, não exigiu que ele desenvolvesse esse hábito, certo? E aí parece uma coisa bastante estranha, né? Ou seja, dá para parar tudo agora para ficar entendendo alguns conceitos? Depende, até dá, tá? Até dá. Eu vou mostrar aqui, viu? Peraí, deixa eu ver. Estão vendo esse texto aqui? Mudou a tela? Eu nunca sei. Se quando eu volto. Vocês estão vendo o texto agora? Chama Humanidade Combina Guerra e Desenvolvimento. Quem tá aí? Mudou, Catarina, legal. Então veja, esse texto aqui, ele é o primeiro texto do meu curso de História, o texto número 1. Tá? Esse é o título dele. E aí ele tem, mais ou menos, ele tem aqui, ele está em PDF, né? Mas ele tem mais ou menos o equivalente a uma página de sulfite, uma página, né? Não é uma folha, uma página, só uma frente, tá certo? E aí a gente tem aqui a primeira página. Agora começa a segunda página. A gente está falando lá sobre o mundo grego. Tá? Aí vem a comparação com outras sociedades. Quer dizer, está aqui, ó, comparação com outras sociedades, outros tempos. Aí depois eu coloco um roteiro de estudo muito simples. E olha só o que aparece aqui, ó. Olha só. Conceitos. Num primeiro momento, a gente encontra aqui os conceitos pertinentes a essa aula. Então, é uma aula sobre a qual eu falo principalmente sobre a Grécia Antiga, a Roma Antiga, apesar do primeiro texto ele falar especificamente de um momento da história da Grécia, que são as guerras médicas, certo? Eu não sei se você lembra, mas tudo isso aqui apareceu na aula de Grécia, diáspora. Né? Então, isso aqui é um exercício, na verdade. Diáspora. Vocês lembram o que é diáspora? E a diáspora pode aparecer em outros momentos da história. Né? A diáspora ela tem um significado etimológico, né, que é a dispersão. Né? E aí, a cada situação, com cada sociedade, em cada momento da história, ela terá características peculiares. Cidade-estado, polis, soberania, cidadania é muito legal, né, no sentido de parece que a primeira palavra a partir da qual a gente tem muita clareza de que lá na Grécia Antiga ela representa uma coisa e hoje ela representa outra. E é claro que entre a Grécia Antiga e a situação atual, existem outras situações nas quais nós poderíamos falar em cidadania e que são diferentes, tanto da Grécia como de hoje, certo? Vejam que na minha primeira aula, né, desse curso que eu dou, eu coloco isso aqui para o estudante recebe, né, essa pequena apostila, tá? E essa é uma das tarefas dele, né, para uma semana depois. Então tem aí um prazo de uma semana. E aí, é claro, dentro daquela ideia de que todo estudante tem que ter um planejamento, o aluno que vem fazer esse meu curso, ele vai deixar pelo menos uma hora por semana para fazer as atividades do curso, certo? E ele vai, inclusive, perceber, né, se ele vai reduzir as outras atividades, atividade de história da escola, atividade de história do cursinho, para abrir espaço
para essa atividade aqui, totalmente focada no vestibular, porém, partindo do pressuposto que o aluno entrou nesse curso, ele fez uma escolha. Opa, eu vou usar um outro método. Eu gostei lá daquelas coisas que o Reco fala e eu vou seguir o método dele, tá certo? Então é normal, né, que ele encolha alguns espaços da história e abra um outro espaço para trabalhar isso aqui, certo? E aí vai, né? Democracia, estamental, escravismo, hegemonia, imperialismo, monarquia, república, império, até aí, vai até império, né? Acho que é isso. Tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho, descer aqui com mais calma. Império, é isso. Vai até império. Todas essas, todas essas expressões, elas aparecem pela primeira vez lá na antiguidade. Por isso está relacionada a esse texto. Né? Quando é que a gente fala em democracia pela primeira vez? Na aula lá de Grécia, na primeira aula, na segunda aula do ano, né, num cursinho pré-vestibular. Antes de falar de democracia, nós falamos o que é uma sociedade estamental. Ao mesmo tempo que nós falamos de democracia, nós falamos sobre o escravismo. Afinal de contas, Atenas desenvolveu uma democracia escravista. A primeira parte do texto, que fala sobre as guerras médicas, né? O texto, você lembra, chama Humanidade combina guerra e desenvolvimento. E aí você fala assim, cara, aparentemente o texto, o título do texto, ele explora uma contradição, né? Porque a guerra normalmente é sinônimo de destruição, certo? De mortalidade, de destruição de cidades, de campos, de vidas humanas, né? E como é que eu combino isso com desenvolvimento? Então, a gente encontra isso lá na antiguidade. E o meu foco aqui era, né, falar sobre as guerras médicas. E nós encontramos essa situação em outros momentos da história, certo? Então, veja, mesmo considerando, hoje em dia, mesmo considerando que nós estamos indo para o início do segundo semestre, eu acho, na minha opinião, vale a pena, eu acho não, vale a pena, né, voltar para os conceitos. Aqueles conceitos que eu coloquei lá embaixo, com certeza, grande parte deles apareceram aqui na teoria. Alguns deles aparecerão na parte seguinte, porque o que tem na parte seguinte, depois dos conceitos, olha ali, ó, questões de interpretação, são questões que eu criei, muito simplórias, são questões de interpretação de texto, e agora, agora sim, questões de vestibular. Eu estou olhando aqui para a questão, a letra A, e aqui já aparece a palavra império, né? Enfim, vão aparecer, certo? Vão aparecer algumas palavras, não só nessa questão, mas em outras questões, certo? Muito bem. Então, vale a pena, eu escrevi aqui, né? Investir tempo, investir energia, né? Para entender cada conceito, e aí você terá maior certeza. Por quê? Quando você pega um enunciado, quando você pega uma pergunta do vestibular, se essa pergunta tiver focada no conceito, você precisa ter certeza absoluta do que ele significa. Não foi exatamente o que aconteceu naquela pergunta que eu mostrei para vocês. Né? Ali apareceu a ideia do Império Romano, mas não é uma coisa assim, né, decisiva. Se você não soubesse exatamente o que era o Império, você não responderia. Tá? Por quê? Porque o foco está muito mais na a ideia de adotar o cristianismo. Então, no fundo, se era Império Romano, República Romana, se ele colocasse aqui o governo romano, né, daria na mesma. O império aqui não é um elemento decisivo, não é um elemento determinante. O interessante é você entender porque o Estado romano adotou o cristianismo. Essa sim é a pergunta, certo? Muito bem. Então, de qualquer maneira, existem questões em que a definição correta de um conceito será determinante, será fundamental. Se você não lembrar, você não consegue responder. Né? Se você não lembrar o contexto dele, você não consegue responder. Tá certo? Muito bem. Vamos então para a segunda parte da aula.